Fala aí, nação rubro-negra, hoje o vídeo tá daquele jeitão. Vamos falar do massacre histórico do Flamengo para cima do Juventude. Foram 6-0 no Maracanã, com o chocolate do gênio Pedro, que simplesmente destruiu em campo, isso mesmo, após ele chutar um pênalti, depois de já ter feito um gol. No pênalti ele perdeu, mas não perdeu, ele foi lá e deu um chocolate no goleiro e fez um golaço. E claro, a gente vai conferir também as análises dos comentaristas da ESPN e que não pouparam elogios para o Mengão. Até palmeirense falou dessa entrada histórica e volta do gênio Pedro. Por isso, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, porque o vídeo está recheado de emoções e golaços. Gente, não foi só Pedro que fez gol, não. Plata fez gol, o Arrascaeta fez gol e ele, o Danilo, também fez gol. Tem gol para todo mundo. Lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil e também para o Pina Porco. Vamos pro vídeo. Exatamente. E aí você faz 3, vira com 6. E aí tudo pode dar certo. E tudo dá certo porque o Flamengo sabe por onde ele ataca. A própria bola do primeiro gol, ela não acontece por acaso. Aí você vai desbloqueando ali algumas questões, né? Antigamente não estava dando certo jogar no Maracanã, semana passada. Hoje, outra mobilização, outra intensidade, outra movimentação, placar aberto. Juventude chega com 3 homens ali para achar que vai dominar o meio campo. Felipe Luiz vem, Pulgar, Gerson, quem tinha mais ali? O Alan e o Arrascaeta, os 4 meio de campo. Então ele já domina o meio de campo. Mas aí também não consegue controlar a lateral, porque tem Michel de um lado, tem o Wesley passando. Aí quando tenta bloquear o Michel por dentro, tem Alexandre passando, depois acaba se machucando. E Gerson e Arrascaeta se mexendo muito. Inferno, então, né, cara? isso é trabalho pensado pelo plano de jogo do Felipe Luiz. Então dá para puxar também para o lado dele. E quando já estava tudo caminhando muito bem, 4-0, tudo muito bem, porque o Flamengo não desacelerou, ele começa a segurar, porque tem clássico final de semana que vem já tem semana de Libertadores de novo, você precisa fazer resultado na Libertadores, porque você teve aquele tropeço que não estava no script, e você troca, aí é a cereja do bolo, são 2 cerejas do bolo, que é o Pedro voltando, o Pedro fazendo gol, até quando perde o pênalti, pega o rebote. Então, tudo deu muito certo para o Flamengo, não é algo aleatório, porque o futebol às vezes é assim, não, o futebol às vezes você consegue explicar a maneira como o Felipe entendeu o que era meio de campo do Juventude, como os jogadores se movimentam, como o passe entra, como a movimentação acontece, como o Plata finaliza, como o Arrascaeta joga mais uma vez muito bem. Agora, o Gerson, que talvez você não vá puxar ele para falar de fazer gol, talvez você não vai falar exatamente de todas as assistências, talvez você vai falar muito do Pedro, do Arrascaeta, de quem fez o gol, da bola aérea. Agora o Gerson volta a jogar o que a gente estava acompanhando em início de temporada. Dita a todo momento, a hora que o Flamengo segura, a hora que o Flamengo atravessa, a hora que ele puxa a marcação, a hora que ele chega para receber quando o Arrascaeta puxa alguém. Então, é muito interessante. E quando... É igual o acidente de avião. O Flamengo não tropeça para o Central Córdoba por um motivo só. O Flamengo também não atropela, né, o Juventude por um motivo só. São muitas boas peças encaixadas. Aí você está falando, só para finalizar, de Wesley, um bom treinador, Gerson, Arrascaeta, Plata para finalizar, Michael segurando a bola para prender a defesa, Arrascaeta se movimentando, Pedro entra para finalizar. Então, é muita coisa boa, é muito bom valor em campo, são muitos bons valores em campo. É pouco provável que isso não dê certo quando a engrenagem estiver bem azeitada, como no jogo de hoje. Uma boa sequência agora de 2 jogos, assim, com boas, mais do que isso, né, Prof? 2 boas atuações. Contra o Grêmio já podia ter sido goleado. Contra o Grêmio já poderia ter sido goleado, 2-0 ficou barato, né? Agora a goleada acontece. E tem, acho que, um fator interessantíssimo nesse Flamengo também, além do futebol, do trabalho do Felipe, questão física, né? O Flamengo, ele negociou ali em dado momento, como lembra o Pedro, porque realmente tem uma sequência, tem clássico, não vai poder poupar muito num clássico, depois tem um jogo importante semana que vem, mas ainda assim, na maior parte do jogo, com muita intensidade, né? É um time que não abre o bico, né, William? Boa noite para você, para os companheiros, para todos e todas que nos assistem. No nosso dia a dia, a gente encontra muita gente na rua que tem uma frase padrão, né? Fala bem lá do meu time. Que todos nós muito. Já ouvimos. Eu poucas vezes estive tão à vontade para falar bem de um time como hoje. Você falou das individualidades, eu elegeria o time como a peça principal desse espetáculo que o Flamengo deu. Você falou em couvert, estão cobrando caro pelo couvert. Então mesmo, no meio do jogo a galera pediu, baixa o ingresso. Você tinha 2 setores do Maracanã, um fechado e o outro vazio. Para esse time que está jogando essa bola e para esse treinador que merece... Complicado, esquisito. Preços aí de R$80 a R$500 hoje, hein? Independentemente disso, hoje valeu cada tostão.
Esse time funciona como um organismo, que é o que a gente cobra de todo time do país. Ele contraria certas lógicas, como aquela de que nenhum time consegue ser intenso os 90 minutos, hoje 100 minutos no futebol. Esse time estava marcando com a mesma seriedade quando ganhava de 5, antes do pênalti. As substituições dão uma amostra disso, né? Volta com o Luiz Araújo no lugar do Pulgar, ganhando de 3. Depois você tem Pedro entrando no lugar do Arrascaeta. Você ainda entra o Cebolinha. Só não foi mais porque o Michael perde um gol imperdível no primeiro tempo. É uma atuação assim que beira a perfeição, e eu estou indo além daquela questão da nota artística, que foi uma expressão cunhada pelo próprio Felipe Luiz depois dos 2-0 sobre o Vasco, no Carioca. Acho que foi o Jorge Jesus o primeiro que falou isso, né? De nota artística, né? Isso, e o Felipe Luiz resgatou aquela questão da nota artística, mas para além da nota artística, são artistas operários. Esse é o sonho de todo mundo que pratica futebol. Eu, quando era criança, jogava com um primo meu, que ele jogava muito bem, mas ele não tinha essa entrega, esse empenho. Eu falava assim, poxa, se esse cara tivesse a força de vontade que eu tenho, que eu sempre fui um grosso de bola, né? Por isso fui pro gol. E o Flamengo do Felipe Luiz se aproxima disso, porque entre as coisas que o Felipe Luiz assumidamente diz copiar das coisas boas, o que ele copia do Jorge Jesus é essa intensidade durante todo um jogo. Aquele time de 2019, eu nunca vou esquecer um jogo que o Flamengo já estava goleando o Goiás de 5 e continuava chutando bola até o apito final do árbitro. Isso está acontecendo com essa equipe, independentemente do adversário. A gente vai analisar aqui outras vitórias de outros clubes contra adversários mais pesados, no caso o Palmeiras contra o Internacional. O torcedor do Palmeiras pode estar bem empolgado também, com as 2 últimas exibições, hein? Promissoras. É certo que o Juventude hoje foi um sparring, mas tem muita gente que pega sparring, inclusive por estar enfrentando um sparring, relaxa. E esse time do Flamengo não relaxa nunca. Então hoje realmente foi uma exibição com ingredientes muito especiais, né? A volta do Pedro fazendo gol, esse rapaz ficou praticamente um ano fora do futebol, 200 e tantos dias. Tudo isso é muito importante. Esse campeonato começa realmente com as equipes que a gente imagina sejam as favoritas na frente, Palmeiras e Flamengo. Exatamente. Agora, até para... Pode falar do jogo, já, mas até para a gente já começar a esbarrar nesse personagem aí, o Pedro, né? Cara, a gente vê um Pedro fisicamente bem, né? Porque quando volta, sempre... E a gente vai falar daqui a pouco de um jogador que vai e volta, que é o Neymar. O Pedro é mais jovem, evidentemente. Mas volta, a gente sempre fica, pô, será que vai voltar do mesmo jeito? Será que vai encaixar logo? Será que fisicamente já vai corresponder? Acho que está um pouquinho acima das expectativas já esse Pedro, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite para todo mundo. Sem dúvida, acho que primeira coisa, assim, que no Flamengo não tem aquela ânsia do cara voltar antes da hora, de você apressar a volta, porque a gente está falando de um time que hoje, por exemplo, tirou do banco de reservas o Pedro, o Cebolinha, o Luiz Araújo, o Ayrton Lucas. Que time pode se dar o luxo de fazer isso? Poucos. Portanto, você não precisa forçar a barra para o Pedro entrar logo. Você pode fazer com que o jogador volte no momento em que ele pode estar pronto, está apto para voltar. Agora, o Pedro hoje ele acaba sendo uma cereja no bolo, né? Do que foi a atuação como um todo. Porque óbvio que é muito legal a gente ver o que o Flamengo fez hoje, porque foi uma atuação irrepreensível. Mas ninguém pode cobrar isso, nem do Flamengo, nem de ninguém. Ninguém pode cobrar que num futebol como o futebol brasileiro, com o calendário que tem, alguém tem a intensidade que o Flamengo teve por 90 minutos. Sinceramente, se o Flamengo faz 3-0 no primeiro tempo e no segundo baixa um pouquinho a marcha, tudo bem. Você tem que falar, cara, eu entendo, tá de boa, porque... Vem o Vasco, Vem o Vasco, vem Libertadores, vem um calendário alucinante até o final da temporada. Então, assim, a gente também, na questão da cobrança de intensidade, que é algo hoje muito comum, né? Se cobrar intensidade, mas nem parece que estava jogando um clássico, nem parece que estava jogando uma final. Acho que, assim, obviamente existem contextos em que você tem que cobrar isso. Em outros, você tem que compreender, porque o Flamengo atropelou de um jeito o Juventude. Já foi um espetáculo tão grande o primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi 3, mas podia já ter sido 4, 5. Com todo respeito ao Juventude, sabe o que parecia?
Parecia aqueles jogos em que o time principal vai, sabe, comecinho de temporada, aí você chama ali o Sub-17 para brincar, ou o time da cidade do interior que você tá... E aí você fala, bom, vamos lá. Só que ao contrário do que em geral as grandes equipes fazem nesses contextos, o Flamengo estava com fome. O Flamengo queria um gol atrás do outro, queria gol o tempo todo. Fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, continuou brigando. E claro que as mudanças no segundo tempo fazem com que quem entre queira o gol tanto quanto ou mais. Você mantém o nível lá em cima. É óbvio, até porque a disputa é muito intensa pelas vagas de titular. Tudo bem, ninguém vai discutir que o Arrascaeta vai ser titular desse time. Aí não tem muita briga. De resto, assim, eu acho que tem 2, 3 nomes que você não vai discutir, mas tem uma disputa que, assim, se você baixa o teu nível, né, técnico ou físico, ou o que quer que seja, por 3, 4 jogos, cara, assim, ok, o Gerson hoje é indiscutível, mas o que eu tô querendo dizer é que se um jogador, qualquer um deles, né, ou até o próprio Arrascaeta, baixa o nível de jogo por 4, 5 partidas... Cara, você vai ter um no banco ali seco para entrar com uma qualidade absurda. Então, acho que isso também ajuda o Flamengo a ter essa postura que ele teve hoje durante 90 minutos. Mas, repito, é legal demais de ver, mas não pode ser cobrado que um time jogue assim o tempo todo, porque não dá, é inviável. Foi feito para não funcionar. Esse é um exemplo para como é feito para não funcionar. E a gente, outro jogo a gente vai falar daqui, só para aproveitar o momento. Você acha que pode uma tabela? Hoje é quarta-feira. O Palmeiras vai jogar em Porto Alegre e depois sai para jogar em Fortaleza no final de semana. 2 saídas, uma para o sul do Brasil, outra para o Nordeste. Você acha que isso tinha alguém tomando conta na hora que fez isso? Isso é super aleatório. Isso não se faz. Você equilibra um pouco, dá para fazer. São 10 jogos, são 20 times. Você fala assim, peraí, gente... Não vai dar para botar um time em Porto Alegre na quarta e em Fortaleza. Tanto que ele nem faz. Se fosse em casa, ele vai jogar em casa. Tá bom, ele volta e joga. Não, ele volta para viajar outra vez. E depois vai para Bolívia. Isso só mostra. E vai para Bolívia. Aí não é jurisprudência da CBF. Tia Leila comprou um avião, né? Vai comprar o quê, né? Já que não dá para arrumar o calendário, comprou um avião, né? Então, cara, assim, é a loucura. Eu concordo plenamente com a gente pega esses momentos e a gente, acha demais. Mas acreditar que você possa jogar 80 vezes no ano assim, não dá. Daria se a gente tivesse um cuidado maior, um pouquinho de amor pelo futebol. Porque isso interfere diretamente na qualidade. Só que qualidade, a falta dela, não traz derrota, derruba treinador, cria uma série de crises. Faz o que você quiser. Claro, é claro que o jogo é dinâmico, você não tem uma régua, um compasso na cabeça, porque o treinador estabeleceu, e você, agora o que eu faço, o que combinamos neste momento? Não é assim que funciona o futebol. Sim. Mas existem situações, saídas, que são montadas para você ter facilidade, para você aproveitar toda a sua superioridade técnica, pensada a partir do banco. Senão não precisa ter treinador. Porque assim, o futebol brasileiro ficou muito dividido nos últimos anos. Assim, os treinadores são super... Porque, só para encerrar, quando você tem a bola, você tem a posse gigante que tem, você tem que ter o passe. Sem passe, bom passe, você não tem posse, porque você vai perder a bola. Então você tem que ter, para ter a posse, você tem que ter o passe. Para ter o passe, você tem que ter o movimento. Senão ele fica marcado. Quando você tem um movimento... Muito bem-vindo, né? Porque a gente lembra, o Flamengo vinha de 3 jogos no Maracanã sem vencer no Maracanã, e um deles, acho que até inaceitável pela fragilidade do adversário. Teve um dia em que só se falou de Flamengo, mas não por um assunto exatamente positivo. Então, assim, acho que a atuação de hoje, ela de alguma maneira coloca a luz, coloca o foco no futebol. Claro que o tema Bruno Henrique vai continuar sendo assunto, vai continuar sendo tema por uns bons dias, mas assim, foi um dia importante também para o Flamengo ganhar da maneira como ganhou, inclusive mostrar força sem o próprio Bruno Henrique, que não é uma novidade, né? Mas mostrar a força sem o jogador, porque, enfim, ele entrou já no final da partida. Eu não vi os números finais, mas o aproveitamento de passe era acima de 90% hoje. Depois eu volto e aí a gente senta o pau na madrugada sobre tudo que a gente viu neste jogaço, nessa goleada espetacular do Flamengo, líder do campeonato, líder isolado, embora
eu tenha visto um jornalista abrir um programa, um tradicional programa de pós-rodada, dizendo que o Palmeiras é líder ao lado do Flamengo. Tem que ser muito anti-rubro-negro para não reconhecer, né, que se o campeonato acabasse hoje, o campeão era o Flamengo, porque ele é o líder nos critérios de desempate. Saldo de gol muito maior do que o do Palmeiras, número de gols a favor muito maior do que o Palmeiras, mas, enfim, tem gente que é tão anti-rubro-negro que faz sempre questão de encontrar uma pontinha de qualquer coisa para minimizar o sucesso do Flamengo. Mas vão quebrar a cara, porque esse time do Flamengo, da maneira que está começando a jogar, vai ser difícil segurar, hein? Eu coloco o Arrascaeta, o Pedro, o Pulgar e o Danilo. Os autores dos gols, né? Foram todos eles que fizeram gol. Não sei se eu esqueci alguém que fez gol aqui. Pulgar fez o primeiro, Danilo fez o terceiro. Não, Pulgar fez o primeiro, Danilo o terceiro. Faltou o Plata. Mas eu acho que o Plata não vai ser considerado grande destaque por ninguém. Não jogou mal, mas também a ponto de se destacar, sinceramente, eu, pelo menos, não vejo. Vamos continuar, então, aqui com os superchats, antes da gente ir para a entrevista do Felipe Luiz. Porque enquanto o Palmeiras fez um gol, a gente estava ali no critério de desempate, de saldo de gols e tudo mais, os caras enfiaram um sacode no Juventude. Jogo treino, galera. Jogo treino. Jogo treino. Hoje foi uma noite que simplesmente deu tudo certo para os caras. E o Juventude, que chegou ali com a proposta de ser um time que ia aguerrido, que ia segurar o resultado, levou uma lavada. É aquele negócio, cara. Tem hora que... Teve um momento do jogo que os jogadores do Juventude estavam ali simplesmente para serem, sabe, figurantes da partida. Eram figurantes. Porque o Flamengo tocava a bola em todos os espaços, dominava tudo, não perdia o domínio de bola. A torcida fazendo barulho pra cacete. E é isso, mano. Não tem o que falar do jogo do Flamengo, tá ligado? Não tem o que falar. O que eu tenho que falar aqui pra vocês é que agora o Flamengo assume a liderança, até por uma questão de saldo de gols, passou o Palmeiras no saldo de gols, dobrou o saldo de gols aí do Palmeiras. Mas em pontuação, partidas jogadas e vitórias e empates, tá a mesma coisa. Será que estamos perto de acompanhar a espanholização, mais um ano do futebol de Flamengo e de Palmeiras? Palmeiras conseguiu uma vitória gigantesca. O Flamengo também conseguiu um resultado que o torcedor estava querendo faz tempo, né? Converter gols. O Flamengo fez um jogo treino na competição oficial. Foi basicamente esse o resumo da partida. E aí, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada como que tá o ranking aqui. Não podemos esquecer também que o Pedro deixou o dele hoje. Eu sabia que ele ia deixar. Tava conversando com um amigo meu flamenguista. Aí falei pra ele assim, o Pedro então vai fazer o dele ainda. Eu sabia que isso ia acontecer. Primeiro lugar, Flamengo, 10 pontos. Segundo lugar, Palmeiras, 10 pontos. Terceiro lugar, Fluminense, 9 pontos. Quarto lugar, Ceará, 7 pontos. Quinto lugar, Red Bull Bragantino, 7 pontos. Cadê o Botafogo? Cadê o poderoso Botafogo? Botafogo em 10º lugar com 5 pontos. Cadê o poderoso Corinthians? Corinthians em 13º lugar com 4 pontos. São Paulo, 16º lugar com 4 pontos. Atlético Mineiro em 19º lugar. E Galo! Cuidado, hein? Cuidado que vocês vão ser cozinhados. Coloca nas opiniões aí, galera. Poderíamos dormir na liderança? Flamengo colocou água no nosso chope. Mas faz parte, tem muita competição. É isso aí, nação rubro-negra. Flamengo 6-0 no Juventude. Show de bola, de muitos golaços, domínio total e um Pedro inspirado que deu um verdadeiro chocolate no adversário. As análises da galera da ESPN deixaram claro, né? O Flamengo tá voando quando joga assim. Não tem pra ninguém. Então, se curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Lembrando, galera, de deixar os créditos para a ESPN Brasil, Opina Pouco, e ele, Renato Maurício Prado. Isso mesmo. Até o próximo vídeo.